no capítulo 1. As férias acabaram para as crianças e para alguns irmãos também. Então, essa história de que o ano só começa depois do carnaval não vale não, viu? Não está escrito na Bíblia não. Então, se converte nessa área também. Vamos juntos, rompendo os dias, remindo o tempo, em nome de Jesus. Queridos, na quarta nós ministramos aqui sobre Atos, no capítulo 9, e fala, e é muito conhecido Atos 9 na perspectiva da conversão de Saulo, mas nós optamos por falar de Ananias. Ananias é quem ouve o Senhor, é quem tem ouvidos para ouvir ao Senhor, é quem tem voz para profetizar e estabelecer sobre a vida de Saulo a cura, o batismo no Espírito e o apontamento da vontade de Deus. Amém? Ananias fala profundamente ao meu coração porque ele revela para mim um tipo de Cristo. Diante da pressão de... quando ele ora e ele falando com o Senhor, ele, peraí, Saulo, aquele que persegue e mata a igreja, ele fala, Senhor, chama outro, estou fora, passo a vez, obrigado pela oportunidade. Mas diante dessa pressão, do medo de morrer, Ananias não foge. No seu Getsêmani, quando ele estava sendo prensado pela vontade do Senhor, ele também diz como Jesus, a minha vontade é não ir, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Amém? Então Ananias, ele revela um tipo de cristão, um tipo de Cristo, para nós um modelo, para nós seguirmos. E o que Ananias mais revela é ouvidos para ouvir. O que Jesus mais diz em Apocalipse é aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus diz nos evangelhos após várias das suas parábolas é aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor espera que eu e você tenhamos ouvidos para ouvi-lo. E ouvir significa a capacidade de conhecer, a capacidade de entender e corresponder. Então não é só escutar. Quando a mãe está falando com o filho, ele está balançando a cabeça, tipo, eu estou ouvindo um barulho, mas não sei nem o que ela está falando. Ou alguns maridos, que ouvem a esposa e faz assim, mas não está escutando nada. Então, ouvir é diferente de escutar. Não precisa dar uma cotovelada no varão, não deixa ele quieto, só já estou corrigindo aqui. O que a palavra de Deus espera de mim e de você é que nós venhamos nos tornar crentes maduros. Amém? Nós temos apontado como igreja a visão de que a palavra de Deus diz que nós somos uma família de muitos irmãos. Amém? Talvez seria necessário acrescentar irmãos maduros. Mas eu entendo que se eu sou a imagem e semelhança de Cristo Jesus, se eu tenho procurado entender o que é ser irmão, uma família de muitos irmãos, eu vou chegar nesse assunto, eu vou entender que eu preciso desenvolver maturidade. Efésios 4 fala dos ministérios, o apostolado, o pastor, o evangelista, o mestre, enfim, eles trabalham para que seja gerado a estatura, a medida de Cristo Jesus, para que haja um crescimento, para que nós venhamos atingir um nível que corresponde a Cristo Jesus. Sim? E amém? Então, eu e você precisamos de 3 coisas, que é compromisso. Compromisso tem a ver com o pacto que nós temos com o Senhor e Ele conosco, onde a gente celebra na mesa, no pão, no cálice e também nas nossas atitudes fora das 4 paredes da igreja. Você tem um pacto com Jesus, você é filho de Deus, você anda debaixo da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que eu preciso de experimentar e viver uma crescente, e crescimento tem a ver com exercício constante da palavra. Amém? Então, o exercício constante da palavra me leva ao crescimento, à maturidade e também à cooperação. Ser uma família de muitos irmãos significa vivermos em sinergia, ou seja, todo mundo contribui com um pouquinho para que uma obra aconteça, e essa obra é a obra do reino de Deus, é a obra do Evangelho de Cristo, sim? Então nós não estamos aqui numa
num trabalho para alguém, onde eu faço o que eu quero, mas nós estamos aqui trabalhando por um coletivo, né? Nós estamos numa cooperativa, porque nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, amém? Não só salvação, vida eterna, mas toda a vida de Deus está sobre a sua igreja, todo o seu espírito e poder está sobre a sua igreja, amém? O que nós precisamos é entender e viver isso, né? Então, crescimento, o compromisso, o crescimento e a cooperação é uma expectativa de Deus através da sua palavra para mim e para você. E sobre isso, quando a gente pensa nisso, em ser família, em crescimento, em desenvolvimento da fé, existe um tema que ele é muito batido, mas que ele é fundamental para a nossa história como família espiritual, como família dentro de casa, seja na relação pais e filhos, seja na relação marido e esposa, que se chama submissão. Submissão está totalmente manchada, corrompida nos ouvidos de muitos. E pelo fato de não haver um entendimento ou uma busca por entender o que significa submissão, um assunto deixado de lado, a relação de muitos está limitada. A relação conjugal, a relação pai e filho, a relação com o corpo de Cristo, ela é afetada de forma muito drástica se eu não entendo o princípio da submissão. Onde entender submissão ou falar de submissão para muitos fala de uma estrutura de eu não existo em função de outro. A mulher que anda calada e muda atrás do marido. Né? Isso não é submissão. Submissão não é quando eu vivo ou eu tenho alguém submisso a mim por causa da minha vontade, por causa do meu querer, por causa do meu ego. Então, submissão não é porque o meu pai banca a minha casa, é ele quem paga a conta, ele quem sustenta a família, então eu tenho que ser submisso ao meu pai. Então, submissão não é uma relação de interesses, mas submissão é um elo, é uma estrutura de Deus sobre nós, para nós crescermos e nos desenvolvermos. Amém? Quando nós olhamos na palavra de Deus, Jesus, por várias vezes, ele vai dizer, então, em meu reino, né, esse paradoxo, esse apontamento que nos deixa confusos muitas vezes, quando ele fala, no meu reino, maior é o que serve. No meu reino, segundo a minha palavra, na minha relação com Deus, no ambiente onde eu governo, Jesus está dizendo, maior não é aquele que tem muitos servos, maior é o que serve. Né? Isso confunde a mente de muitos. E isso dentro da igreja confunde a mente de muitos, onde eles veem relações e desenvolvem relações com líderes, com pastores, onde eles têm que ser servo da figura de autoridade, porque isso é o que o Senhor espera dele. Então nós precisamos entender de fato o que o Senhor espera de nós, a partir do que ele disse para mim e para você. Quando nós olhamos no texto de Lucas 1:17, você abriu aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 17. Jesus, ele está, ou melhor, o Senhor está confirmando para o pai de João Batista, né? E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Malaquias declara isso. O Senhor fala com o pai de João Batista e Jesus confirma. Enfim, fica estabelecido que há uma movimentação profética e espiritual que é semelhante à operação de Elias, que vem para restaurar o ambiente familiar. Vale lembrar que quando Elias, lá no livro de Reis, ele vence os profetas de Baal, ele restaura, né, Baal, os sacerdotes de Baal fazem um sacrifício, e ali eles ficam por um dia invocando Baal, e Baal não aparece, não manda fogo sobre aquele sacrifício. Mas Elias então vem e ora ao Senhor, restaurando um marco da história do seu povo, que são as 12 tribos.
né? A casa de Jacó, a casa de Israel, ela é restaurada com 12 pedras. E um sacrifício é apresentado ali. E o Senhor é invocado e ele responde com fogo. O espírito de Elias é quem confronta o espírito de Jezabel. O espírito de Elias, ele está contra tudo que se opõe à família. Amém? O espírito de Elias, ele está dizendo, eu vou fazer o coração dos pais se voltar aos seus filhos e dos filhos se voltar aos seus pais, como está escrito em Malaquias. Mas aqui ele ainda diz algo mais, ele diz, e os desobedientes, a sabedoria dos justos. E o que o texto está dizendo é que o espírito de Elias, ele reconecta aqueles que estão em rebelião, aqueles que estão em desobediência, através do amor à vontade do Pai. Ele traz os desobedientes à sabedoria dos justos. E a sabedoria dos justos revela uma obediência ao amor do Pai, uma submissão ao amor do Pai. O Evangelho de Cristo, nesse mundo, revela o amor de Deus através de Cristo Jesus. Sim, João 3,16, Deus tanto amou que deu o seu Filho. E o que o Senhor está dizendo é que o reino de Deus e o que o Espírito de Deus comunica é uma reconciliação dos pais com os filhos. E não só isso, daqueles que estão em desobediência, a conhecerem o amor do Pai e a se submeterem a esse amor, para deixar um povo preparado para o Senhor. Essa é a obra que João Batista proclama, inaugura. Essa é a obra da Igreja de Jesus nesse mundo. Eu e você somos desafiados a viver e a proclamar um nível de submissão baseado em amor. Amém? Há um outro texto que eu quero abrir com você, João 15:15. Evangelho de João 15:15. Amém? Já não os chamo? O que está escrito na sua Bíblia? Servos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe, não conhece o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos é: a nossa relação não é uma relação de servo e patrão, onde você simplesmente trabalha no operacional porque eu tenho uma vontade, porque o patrão tem uma vontade, mas a relação que Jesus tem com os seus discípulos é de amigos, é uma relação de igualdade, de irmandade, aonde há o conhecimento, há uma comunicação. Eu tornei conhecido a vocês. Jesus está dizendo, eu comuniquei a vocês toda a vontade do Pai, portanto a nossa relação é de amigos. Nós somos agora parte de uma mesma realidade. Nós estamos agora submissos a uma mesma vontade. Amém? Jesus caminhou com os seus discípulos para gerar isso neles, para gerar um coração conectado com Deus. Nós estamos caminhando há anos dentro da religião e muitas vezes confusos sobre de fato qual é o nosso papel nesse mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Parte dessas dúvidas a gente tira lá no Lidere 2, estabelecendo então uma vida com propósito, enxergando esse viver segundo a vontade de Deus. Mas há algo muito pessoal que eu preciso tratar diante de Deus, porque todo mundo nasce num nível de dependência. Todo mundo, toda criança, o Cauã, ele é totalmente dependente da força do João, mas não precisa usar toda a força, viu, João? Devagar. Ele é totalmente dependente para comer fisicamente, ele é totalmente dependente de Tâmara emocionalmente também, dos dois para acolher, para gerar segurança. Ele é totalmente dependente fisicamente, emocionalmente e intelectualmente, porque ele ainda não se desenvolveu, então ele precisa de colocar o leite na sua boca, até que ele então desenvolva a coordenação e vá fisicamente, intelectualmente e emocionalmente se desenvolver. O Cauã vai avançar nos anos, com 10, com 14 anos, e ele entra naquela fase da adolescência, juventude,
E aí o que a gente se torna? Independente, onde a gente acha que sabe tudo e aí se habilita em várias coisas. Eu já estou acostumado a fazer várias coisas sozinho, começo a me mover sozinho. Só que, no meio disso, a vida segue, a gente se torna adulto. E entenda isso. Existem vários adultos que ainda não chegaram nesse lugar, mas há um lugar para nós alcançarmos, que é um lugar de interdependência. Nós nascemos dependentes, nos tornamos independentes. E quando estamos maduros, a gente olha o mundo à nossa volta e percebe que há uma interdependência em tudo, na fauna, na flora, e para tudo há uma conexão, e Deus criou tudo assim. Deus criou tudo assim, está tudo conectado e interdependente, um dependendo do outro, um cooperando com o outro. A árvore que dá fruto para um pássaro, o pássaro se alimenta, mas também ele depois lança, a semente e ele gera uma outra árvore que vai dar outros frutos. Enfim, está tudo conectado pela vontade do Senhor, sim? Amém? Estão comigo? Nós precisamos entender que a vida adulta é uma relação de interdependência, é uma família de muitos irmãos. A vida adulta é quando eu entendo que eu preciso estar, sim, submisso à missão de alguém e cooperar com a minha missão. E entendendo isso, há o crescimento do reino. Entender isso vai fazer com que nós venhamos crescer de modo saudável, equilibrado e frutífero diante do Senhor. O que o Senhor diz é que nós não somos mais servos, mas somos amigos dele, porque ele tornou conhecida toda a sua vontade. Mas muitas vezes a vontade do Senhor que você conhece é a vontade do Senhor que é pregada domingo à noite. Ou talvez nas redes sociais, enfim. Mas a vontade do Senhor, ela é muito pessoal, porque revela um propósito pessoal, a razão da sua existência. O Senhor quer falar o seu coração. Amém? E aí a primeira questão que a gente precisa lidar é com essa relação dependente de irmão com irmão diante de Deus. Quando Moisés vai para diante de Deus, ele chama todo o povo, ele vamos junto na presença do Senhor, e a glória do Senhor ali. E o que o povo diz? Vai você, Moisés, porque a gente não conhece bem esse Deus, a gente acha que vai morrer, então vai você. Você que está mais conhecido. E aí, para tudo, Moisés se torna uma voz e o povo se torna dependente naquilo que é conveniente. E como são pessoas adultas, eles são dependentes naquilo que é conveniente, mas nas outras partes eles são rebeldes. Eles são aqueles que estão em desobediência. Eles não estão caminhando como justos. Porque o ouvido deles não foi treinado em ouvir o Senhor. Eu e você precisamos entender isso. Que a nossa relação com Deus é pela fé. E fé é a certeza daquilo que eu espero e não daquilo que eu vejo. Fé é a certeza daquilo que eu ouço. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Isso aí. A palavra de Deus, né? Foi isso que você disse. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu preciso de ouvidos treinados na palavra do Senhor. E eu já falei, ouvir não é só vir no domingo, ouvir, e na segunda aqui que foi pregado mesmo, não lembro não. O pastor falou um monte de coisa lá. A fé vem pelo ouvir e a expectativa de Deus que nós tenhamos ouvidos para ouvir o Senhor. Amém? Mas toda vez que você vem num domingo à noite, a sua expectativa é que Deus venha falar com você aqui, não que Deus não possa falar, Deus fala do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser conosco, certo? Mas se a minha vida espiritual se resume a ouvir o Senhor num domingo à noite, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra e de oração, se eu não tenho uma busca para diminuir, para que Ele cresça em jejum, em oração, em submissão à vontade dEle, a tendência é que eu não tenha ouvidos maduros, ouvidos que reconhecem a voz do Senhor. A tendência é que eu seja castrado no meu ouvir ao Senhor, e aí eu vou me tornar como alguém que existe diante de Deus, mas não serve, não é submisso à vontade de Deus. Todo mundo que é surdo, ele também é mudo. Se você não aprende a ouvir a voz do Senhor, você também não fala
não profetiza, você não evangeliza, você não estabelece a vontade de Deus, você não gera a submissão à vontade de Deus, você não comunica o reino de Deus. Amém, igreja? Vocês estão comigo? E entenda isso, o Senhor quer que nós venhamos amadurecer pelo exercício constante da palavra, procurando ouvir a vontade do Senhor. Tem pessoas que às vezes procuram um aconselhamento e eles falam, pastor, vou usar algo bem bobo aqui, né? Eu tenho uma blusa azul e uma vermelha, eu não sei qual que eu uso para vir na igreja no domingo. E por muitas vezes eu tenho que dizer para a pessoa, você precisa orar. Com a resposta na ponta da língua, mas eu preciso dizer, você precisa orar e buscar a Deus sobre coisas que eu talvez até tenha o entendimento, mas algumas coisas eu preciso que vocês entendam, não é por má vontade, mas é para que seja estabelecido um nível de relação interdependente, mas não de codependência. Porque eu não sou um super crente, eu não sou alguém superdotado espiritualmente, eu não sou o dono da verdade, eu sou servo e irmão. Nós precisamos de crescer, amém? A igreja, já falamos várias vezes, ela está enchendo. Existem estruturas, prédios que estão cheios, mas existem também penitenciárias cheias de crente, desviados, que se perderam. Por quê? Porque não deixaram ouvidos abertos ao que o Espírito está dizendo. Porque criados dentro da igreja, cresceram, mas continuaram dependentes emocionalmente e espiritualmente de pastores, de uma revelação, de alguém orar, porque não desenvolveram sua vida. Nós temos apontado célula, e é impressionante porque tem pessoas que assumiram célula recente na igreja e elas falaram, mas eu não tenho capacidade, não tenho uma história, eu não profetizo, eu não prego ainda. Mas a célula, ela é um ambiente tão familiar, de cooperação, é um ambiente de interdependência, onde eu posso me desenvolver e buscar desenvolver os meus ouvidos. Porque quem desenvolve os ouvidos, desenvolve voz. Em nome do Senhor. O que Jesus diz é, não fiquem com medo do que vocês vão falar, porque o Espírito vai dizer o que vocês têm que falar. Entenda isso, o Espírito vai dizer o que você tem que falar. Você precisa de ouvido antes de uma voz. E esse ouvido tem a ver com maturidade espiritual. Com uma capacidade de fato conhecer o Senhor. De não ser a igreja à margem, à distância daquilo que o Senhor está fazendo, mas de fato envolvido de todo o coração, para que não seja levado para qualquer lado, qualquer vento de doutrina. É a expectativa de Deus que nós devemos crescer, para a gente não ficar confundido, para a gente não ficar ora congregando lá, ora cá, e procurando uma igreja que tem uma voz que se adequa àquilo que eu preciso ouvir. Eu andei em congressos por muitos anos, e não tenho nada contra. Congressos que eu sei que eram relevantes e são relevantes, eu vou ainda hoje. Mas eu nunca fui de buscar, e nada contra, mas as irmãs da revelação, sabe? Tinham pessoas que iam para o monte para ouvir Deus falar, mas não era com o joelho dobrado, se rasgando diante de Deus. Era na expectativa de que no meio da escuridão do monte, alguém viesse rodando, sapateando e botasse a mão e falasse algo. Vocês estão rindo, né? Para de rir que isso é feio. Nós precisamos de uma relação com Deus genuína, que Deus fala e que transforma. Amém? Semana passada nós falamos do pastor da Sofia, onde a expectativa não é gerar um ambiente, um parque de diversões, um shopping para Sofia, né? Falando sobre a geração presente. Mas a ideia é gerar uma casa onde o Senhor fala lá na sua casa, onde o Senhor fala lá na sua mesa, onde o Senhor tem voz nos pais e nas mães, porque elas ouvem e eles ouvem a voz do Senhor. Amém, igreja?
Submissão é fruto da convicção daquele que de fato se dispõe. A mulher deve ser submissa ao marido. E muitas vezes os maridos ouviram isso e falaram: você tem que ser submissa a mim, quando me é conveniente. Mas aqui tá bom o ventinho, ó. Lá tá mais quente. Vou botar o púlpito aqui. Vários maridos leem, então, Efésios fala: você tem que ser submissa a mim, porque disso e disso, porque essa é a minha vontade. Mas submissão é um ato voluntário, porque eu estou cumprindo a minha missão e eu vou me submeter à missão de outro. Amém? Então a mulher, ela tem uma missão, e a submissão não é ela se anular para que a missão do marido simplesmente aconteça, mas ela entender que ela tem uma missão. E se submeter à missão do marido, ela vai conseguir nutrir o marido, potencializar o marido, e ele vai dar os nutrientes necessários para que pegue ela e lance ela também, para que ela se desenvolva também na sua missão e propósito. Então, uma relação de interdependência. Eu sirvo Juliana, ela me serve, nós servimos ao Senhor, nós estamos convergindo, nós estamos juntos, somando como família, para que Bernardo, Benício e Isadora sejam tocados pela presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É um desenvolvimento do propósito e de maturidade. Tem casais que estão há 15 anos brigando. UFC. É o fight da família. Estão brigando para ver quem manda mais. Mulheres que não entenderam estão vivendo ainda um nível de insubmissão, e homens que não entenderam o que é submissão estão querendo uma escrava. Fala a Deus. Estão querendo alguém para dominar, mas Deus não criou ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher para dominar outro. Deus não te criou para dominar ao outro, seja na igreja, onde muitos são dominados por figuras pastorais, falando contra o sindicato, onde muitos são castrados no seu ouvir, porque é bom, irmãos, tem um monte de gente bajulando, falando só coisa boa. Isso é bom para o ego, mas destrói o meu propósito, anula quem eu sou no Senhor e não me faz crescer. Então eu não quero bajuladores, eu quero servir ao seu propósito, para que você, junto comigo, servindo o meu propósito, a gente venha romper no Senhor. Não estou procurando um lugar sobre ninguém, eu quero um lugar para falar sobre Ele. Mas se eu não entendo o que é submissão, eu vou usurpar os seus ouvidos e castrar sua voz. E uma igreja que não tem voz, irmão, ela perdeu o seu senso de missão e propósito nesse mundo. Ela só existe para festinha de domingo à noite. Ela só faz barulho. Ela não tem vida com Deus. Sabe o que às vezes eu sinto aqui? A presença de Deus vindo, mas ela cai num lugar que está resistido. E era para romper um rio, mas está batendo numa contenção. Há um chamado de Deus à maturidade, ao crescimento. Há um chamado de Deus nesse tempo para você romper nas suas limitações. Amém. Existem famílias que estão dando um testemunho lindo, que dá vontade de parar e ficar ouvindo essa pregação dessas casas que estão abrindo a Bíblia com os filhos. Mães que estão se voltando para os seus lares para expor a palavra de Deus. Homens que estão entendendo o seu lugar, estão nas suas dificuldades, mas com tanto recurso que a gente tem hoje de internet, de livros, de devocionais prontos, estão liberando uma palavra na sua casa e aprendendo junto com a sua família. Porque há uma relação de interdependência. Filhos que dependem dos pais, são submissos aos pais. Pais que entendem que eles estão gerando filhos como flechas, são missionários em Deus. Muito mais do que médico, professor, e seja lá o que for. Nós precisamos entender que submissão é uma chave para o crescimento saudável.
Quando Malaquias profetiza, ele está dizendo, vem o homem no espírito de Elias e ele vai restaurar uma conexão de gerações. Nós falamos semana passada e como isso cortou tantos corações que vieram procurar atendimento e dar um testemunho de pessoas vivendo em crise com a geração passada, em crise com seus pais. Mas o Espírito de Deus está empurrando eles de volta para casa para um concerto. Tirando o sono, porque é uma matéria para se estudar. Chamando a um lugar de honra, para que o Espírito de Deus, para que o propósito de Deus flua na sua vida. Você precisa entender isso. Deus vai te levar de volta para casa. Há vários casais que, diante do curso de noivos, a gente percebe que, olha, vocês não vão, né? E não é uma palavra de maldição, não é uma resistência ao casamento. Mas volta e meia a gente percebe, olha, você tem que voltar para casa para entender o que é submissão com seu pai e com a sua mãe, para você entender o que é o casamento. Porque senão você vai dar trabalho para o pastor depois. Então eu prefiro mandar para casa antes para restaurar a relação do que depois ficar remendando um casamento falido. Entendeu isso? Submissão é uma chave para uma vida equilibrada. Entender submissão traz leveza, porque não é uma disputa de ego, mas é uma sinergia. Eu contribuo um pouco e ele outro pouco e há um avanço, há uma construção. Orgulho é a principal pedra de tropeço na vida de um filho, na vida de um liderado, na vida de uma esposa, de um marido que quer, pela força, por orgulho, por vaidade, gerar a submissão dos filhos. Eu já falei aqui, isso mexeu com alguns corações, mas tem filhos que confiam mais no pastor do que nos pais. Porque há uma autoridade, um autoritarismo orgulhoso por parte de pais, exigindo comportamento dos filhos. E não um testemunho que arrasta a submissão dos filhos. Eu acho tremendo filhos desenvolvendo algo com os pais. Seja profissionalmente, seja em casa, passeando, mas com vontade. Não é aquele menino que está lá com o celular na mão, desconectado da família, não. Mas família ali junto. Filhos que estão, de fato, em submissão ao propósito dos pais. A chave para o coração dos adolescentes e jovens que estão transicionando do lugar de dependência para o lugar de independência é a submissão. O que mantém o jovem, o adolescente na independência, rebelde aos pais? O orgulho dos pais. E se os pais são orgulhosos, os filhos serão orgulhosos. Esqueci do ditado, mas que a árvore que... Enfim, vou fazer uma, né? A manga não cai longe da mangueira, né? Não tem um ditado mais ou menos assim? Na linguagem de hoje é esse. Mas o filho vai reproduzir o comportamento dos pais. Então, irmãos, a gente precisa de arrependimento, metanoia, mudança de mente, para que o orgulho caia e eu tenha o coração dos meus filhos de volta. Tendo o coração dos meus filhos, vai haver uma relação de interdependência. Porque o que o pai espera do filho não é dinheiro. Filho não é poupança, viu? Se você vive assim. O que o pai espera do filho é honra. E por isso que os céus dizem, desde o início, dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. O mandamento sobre os filhos é honrar pai e mãe. Porque é o que o pai espera dos filhos. Honra. O que eu e você precisamos é de restaurar relações. O Espírito de Deus, ele está agindo para reconciliar o coração dos pais aos filhos. Amém? Agora, para a igreja, o Espírito diz, eis que estou à porta e bato. Estou colocado para fora. Isso foi usado muito tempo como evangelismo, né? Eu aprendi assim.
Esse é um texto para evangelizar. O Espírito de Deus está batendo na porta do seu coração. Quando eu fui estudar, eu falei, você está dizendo isso para a igreja? Como assim? O Espírito de Deus está fora da igreja? O Espírito de Deus está fora das famílias da igreja? O Espírito que está operando reconciliação entre pai e filho, para que haja submissão, para que haja honra no lar, ele está fora das casas? Nós precisamos nos arrepender e voltar para o nosso lugar de honra, de submissão às autoridades. Sim, igreja. Eu estou aqui pregando como alguém que tem falta, mas instruindo sobre o nosso lugar como interdependentes. Nossa relação como igreja não pode ser uma relação de dependência emocional, de depender de que outros façam, depender de que alguém me afirme. Tem pessoas que ficam esperando uma voz do pastor, ele pediu para dizer, falando, ei, bênção, isso é importante para Deus. Não basta saber que Deus te ama tanto que permitiu o filho dele sofrer sem culpa numa cruz por amor a você. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz na palavra para que venhamos ser sarados na nossa identidade emocional. Porque se a sua identidade emocional ela é dependente, se alguém não for compatível com você e falar, não gosto muito de Thaís vai adoecer. Se o lugar dela é de dependência emocional, se o seu lugar é de expectativa de que alguém venha te afirmar, dizendo, olha, você é tão bonito, você é tão especial, você é tão importante para mim. Isso não é uma convicção de que os céus declaram sobre sua vida. Do que o Pai fala a você como filho, dizendo o seu valor, a sua relevância, a sua importância. A tendência é que você viva frustrado em busca de afirmação emocional. Mas a interdependência, que é onde, se você não gosta de mim, Pablo, eu vou achar alguém que goste. Mas tem algumas pessoas que simplesmente dizem, você não gosta de mim, tudo bem, vou adiante. E aí eu começo a chegar num lugar de orgulho, onde também não preciso de ninguém. Sou bom, sou tal. E aí gera um outro extremo. Então a dependência e a independência, elas são negativas em vários aspectos. Fisicamente, tem coisas que eu preciso ajudar os irmãos que estão cansados, idosos. E aí eu preciso, às vezes, fisicamente, depender de alguém para pegar junto. Estão entendendo isso? A relação interdependente é de cooperação. Independência e dependência são extremos de imaturidade, de crianças ou de rebelião. Mas a interdependência é quando eu coopero. Sim, às vezes falando em nome do Senhor, coisas que você quer ouvir ou que você não quer ouvir. Mas para te dizer em nome do Senhor, que você de fato tem um valor em Deus, que de fato o Senhor morreu por você numa cruz e tem um sonho, um plano para você. Mas eu não posso ficar dizendo isso toda semana, porque senão você vai entrar num lugar de dependência emocional. Eu não posso ficar aqui trabalhando com a igreja de modo pedagógico. E sabe o que é pedagogia? É o que a gente faz com criança. Que é pegar um texto da Bíblia, fracionar ele, gerar uma imagenzinha, uma figurinha para eles colorir, para estabelecer um princípio. A igreja aqui, adultos, vocês não precisam de uma folhinha para colorir. Vocês não precisam de alguém para entender a voz do Senhor. Porque eu lembro que quando eu me converti, eu li a Bíblia e eu falava aquilo que muitos falam hoje quando se convertem. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas com o passar do tempo, eu fui criando ouvidos para ouvir.
Eu fui para o meu quarto, lendo, e o Espírito de Deus começou a falar comigo. E eu comecei a perceber que, de fato, havia uma voz doce, que era inconfundível, que ela me corrigia em alguns momentos, mas ela também me exortava, me levava a um lugar de crescimento, um caminho de crescimento, de desenvolvimento. Espiritualmente nós não podemos ser, intelectualmente nós não podemos ser dependentes. Como que é o lidere? Não é pedagogia, você não chega lá e está tudo mastigadinho, não, você tem um livro para ler, você tem um trabalho a desenvolver, você tem uma reflexão a fazer, porque é andragogia, ensinando adultos. A expectativa de Jesus com os discípulos é: até quando eu vou estar com vocês tendo que explicar tudo? Estou falando do fermento dos fariseus, vocês estão achando que é pão? Vocês não acabaram de ver que eu multipliquei um monte de pão? Vocês estão preocupados com o que vão comer, beber e vestir? O reino de Deus é muito mais do que isso. Então avancem, amadureçam e tenham ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Ele conta a parábola da semeadura, a semente que caiu na pedra, no caminho, nos espinhos, em boa terra, e ele está dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas os discípulos ainda precisavam de Jesus falar, traduzir o que era. Mas depois, irmãos, Pedro se tornou melhor do que os teólogos para traduzir a vontade do Senhor. Pedro agora está tendo visão. Ele já desenvolveu um nível de audição e voz diante de Deus, que agora ele vê antes de ir para a casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ele, antecipando, né, quarta-feira, ele vai ver, ele tem uma visão daquilo que o Senhor estava fazendo, que era proclamar o reino de Deus, a reconciliação dos gentios, daqueles que não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora eles precisavam conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó na forma de Cristo Jesus. E não como um conjunto de regras. E aí Pedro ele tem uma visão. E aí ele tem um sermão a partir disso. E aí ele tem uma unção a partir disso. O Senhor espera confiar a igreja de Cristo, a você, a mim. Visão, amém? Ele quer confiar a mim e a você dons. Mas muitas vezes não há dons de Deus sobre a sua vida porque você não desenvolveu o básico, que é ter ouvidos para ouvir. Samuel era menino na casa de Eli e ele ouve Samuel. E ele por 3 vezes vai em Eli e fala: você está me chamando? E ele fala: não. Na terceira vez fala: o Senhor quer falar com você, Samuel. Você ainda não aprendeu não, Samuel, mas vai para os pés do Senhor, vai ouvir. E Samuel começa a desenvolver uma voz, um ouvido. E no que ele desenvolve um ouvido, ainda que na sua imaturidade, na sua dificuldade, na sua limitação como homem, ele na casa de Jessé, ungindo um rei segundo o coração de Deus, ele vai segundo a aparência, ele julga segundo a aparência das coisas, mas ele tem ouvidos para ouvir. E antes dele errar, o Senhor diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Segundo a aparência, eu julgo o coração. Quem eu quero não está aí. Sabe, as pessoas têm medo de iniciar uma vida com Deus para ouvir o Senhor. O que dirá para falar em nome do Senhor? Nós precisamos deixar de ser o povo do deserto que tem medo de subir o monte. Nós precisamos de deixar de ser o povo do deserto e viver na carência, na dependência de uma voz de Moisés, de um bezerro de ouro para nós servirmos. Irmãos, eu conheço muita igreja que está cheia de bezerro de ouro, que está cheio de pastores que são usurpadores da voz da igreja. Aqui quem fala sou eu. Aqui eu que tenho a voz. A palavra está confiada a mim. Altivos, autoritários, orgulhosos. Jesus em nenhum momento pediu ou exigiu ser a voz sobre ninguém. Mas o que ele sempre nos ensina é ser manso e humilde de coração. O que ele sempre nos ensina é ter ouvidos para ouvir o que o Pai está dizendo. O que ele me ensina é que nós não somos servos, escravos.
Nós não estamos aqui trabalhando a troco de nada, nós somos amigos de Deus, amém? Tem gente que tem dificuldade de dizer isso, mas diga para você mesmo, você é amigo de Deus. Mas você não sabe das minhas falhas? Sim, você está errando, mas como amigo de Deus, agora pare para ouvir o que o Espírito está dizendo e se torne de fato um amigo de Deus, conhecedor da vontade do Senhor para a sua vida. E para aqueles que estão à sua volta, para que você se torne uma voz de Deus nesse mundo. Portanto, submissão é a chave dessa relação de confiança e clareza. Irmãos, eu aprendi que o meu foco ministerial não sou eu. Meu foco ministerial é gerar um sucessor. Meu foco ministerial é servir a próxima geração. E quanto mais eu estou focado nisso, mais eu cresço. Mais eu experimento a graça de Deus, porque é esse o lugar. Não trabalhar em torno de mim, mas em torno daqueles que virão. Isso me faz ser submisso à vontade de Deus e faz com que haja submissão ao propósito de Deus sobre a minha vida. Portanto, nós não estamos aqui brigando por um lugar, por um título, mas, sobretudo, queremos ver uma família de muitos irmãos maduros, que têm ouvidos para ouvir o Senhor, e abandonar o lugar da timidez, da vergonha e do medo, da dependência emocional, da dependência intelectual. Irmão, você quer ler a Bíblia e entender? Leia a Bíblia. Não tem outro caminho. Leia a Bíblia e ore ao Espírito Santo. E ore até que Ele traga luz sobre o seu entendimento. Porque o entendimento da palavra não vem do estudo teológico. Sim, a gente avança em muita coisa, entendendo questões culturais, linguísticas, mas a voz do Espírito que me sacode, ela não vem dos livros de teologia. Ela vem quando há um coração submisso. Quando eu estou posicionado em Cristo, a submissão à vontade do Pai. E aí eu ouço a voz do Senhor. E aí ela me transforma. E aí o Senhor me unge, me equipa, o Senhor me impulsiona. Então nós precisamos romper com o lugar de dependência e de independência e assumir o nosso lugar de interdependência. Comunhão significa ter tudo em comum. Comunhão significa viver a partir de algo que é comum. Como igreja, nós estamos trabalhando por algo que é comum a nós, que é o ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Nós fazemos isso com os dízimos, nós fazemos isso com as ofertas, nós fazemos isso com o social, nós fazemos isso enviando pessoas, ajudando missionários que estão comissionados de outras casas. Mas, sobretudo, nós precisamos ser uma voz de Deus nessa cidade. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé.